Bom, gente, boa noite. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença do doutor Adame, que hoje fez uma viagem complicada, né? Porque as estradas aí, muita chuva, né? Então foi uma viagem longa, né? Muita barreira, caindo, mas conseguiu chegar. Ao doutor Marcelo também, ao AB de Itaperuna, por ter aceito o nosso convite, e ao professor José Luiz, que é presidente do Movimento Afro-Brasileiro de Itaperuna, do MOAB. Bom, depois de um filme denso, né, com tantas questões, com tantas provocações, eu acho que a gente está assim, com muitos questionamentos, né? E essa turma aqui, de peso, né? Eu acho que tem muita coisa bacana para falar, né? Especialmente numa região onde a escravidão negra é tão pouco debatida e ainda tem tantas lacunas a serem preenchidas, né? E poder começar esse debate dentro de uma instituição de ensino, né, que com vocação para a educação básica, como são os institutos federais, embora a gente tenha curso superior também, é muito importante, porque isso demonstra a potência que esse trabalho pode ter. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai ter as falas, né, dos nossos debatedores, e, ao final, a gente abre para as perguntas, né, que o público queira fazer. Então, eu vou começar a fala pelo professor José Luiz, do Movimento Afro-Brasileiro de Itaperuna, porque a gente acredita que é muito importante essa parceria com os movimentos sociais, entende, professor José Luiz? A gente entende aqui no nosso campus que não se faz nada sem a presença dos movimentos sociais, porque a luta contra o racismo no Brasil é uma luta também dos movimentos sociais, uma luta histórica. E não tê-los aqui na mesa hoje seria uma injustiça muito grande, do tanto que vocês já trabalharam e vêm trabalhando nesses anos aqui em Itaperuna e outros movimentos negros pelo país. Primeiramente, boa noite. Gostaria de saudar a mesa, Marcelo, doutor Humberto, doutor Marcelo, saudar os presentes. Gostaria de falar do protagonismo dessa instituição. Eu tenho falado, não só com o Marcelo, mas com os meus colegas lá do movimento, com professores, amigos, onde eu trabalho, dessa ausência de discussão sobre os problemas brasileiros. Não é só sobre a questão da escravidão, mas sobre os problemas que afligem, né, o povo brasileiro desde a colonização até os dias atuais. O nosso grupo, nós nascemos dentro de uma escola. Nós éramos estudantes na época, isso há 34 anos atrás. É isso mesmo, não, Humberto? Humberto é nosso historiador aí, não sou muito bom de números, não. E lá no Colégio Estadual Luiz Ferraz. E nós já começávamos a nos incomodar essa falta de discussão, essa falta principalmente de dados precisos sobre, né, essa colonização, esse genocídio, não só da população negra, mas também da população indígena, né? Então, nós começamos exatamente para buscar isso, né? 34 anos depois, nós temos uma instituição que está aqui abrindo as portas para essa discussão e acho, né, fundamental para a nossa região. Quando aceitamos o convite para participar, fazer essa parceria aqui com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, aqui no IF, uma coisa que eu sempre coloquei, nós precisamos saber quem somos. Nós somos um grupo de pessoas dessa região que não sabem nem de onde veio, a grande maioria não sabe. A população negra, então, nos dados da minha família, eu sei que está escrito lá Minas Gerais, mas não consta cidade, não consta nada, né? E isso é algo que nos aflige, você não ter
essas informações sobre a sua origem, né? E eu acho que é papel das instituições educacionais realizarem, né, isso. Nós não sabemos nada sobre os índios que habitavam essa região. Algumas pesquisas recentes nos dão conta de que havia essa região provavelmente pertencia a Minas Gerais, né? Naquela época dos donatários, né, que repartiam as terras, e tinha um barão, que se encontra hoje até, inclusive, em pesquisas até mais não tão profundas, sobre um barão chamado Barão de Lourissal, que era dono dessas terras de Alim Paraíba para cá. E esses documentos eles se encontram Belo Horizonte, Juiz de Fora, alguns cartórios mais da região de Minas Gerais. No estado do Rio, aqui nessa região, nós não temos conseguido nada. Até porque o filme nos mostra esse silêncio, né, das pessoas. E também a questão documental, né, que vamos apagar uma série de coisas. É preciso acabar com todo e qualquer indício de documento que possa, né, dar algum rumo nessas pesquisas, né? E algumas pessoas têm feito esse esforço grandioso aí. Mas é isso, dizer que nós temos atuado já nesses 34 anos sempre em escolas públicas e algumas escolas particulares também. Temos feito esse debate e é importante que façamos. O filme, uma coisa me marcou ali, fiquei assim, muito pensando sobre para mim, o ponto central do filme, essa naturalização. Então, para mim, o ponto central desse filme é a naturalização, não só daquele fato, daquele momento, mas nós estamos naturalizando uma série de injustiças hoje. Nós estamos naturalizando uma série de questões, né? Se a gente pegar aquilo que aconteceu com aqueles meninos e aquilo que aquela comunidade para onde eles foram aceitavam, e esse silêncio, né? Essa, talvez, ausência de rebeldia, digamos assim, né? Eu acho que um pouco de rebeldia não faz mal a ninguém. Então, essa naturalização das injustiças, né, da desigualdade, né, da exploração do ser humano pelo ser humano, essa naturalização incomoda muito a mim. Né? É isso. E, mais uma vez, dizer que a gente precisa, né, não só aqui o IFE, né, na escola que eu trabalho, na rede estadual, na rede municipal, a gente tem sempre levantado essas questões de não naturalizar isso. Não é natural, não é normal. Então, nós temos que nos rebelar um pouco mais para que a gente possa ter um país menos injusto. Com essa naturalização, nós não vamos sair do lugar, vamos continuar com essa desigualdade, com essas injustiças, né, com essa imparcialidade por parte, né, do judiciário. E é isso, não vou falar muito mais não, as pessoas têm que falar. É só isso. E agradecer pelo convite, agradecer pela presença de vocês. Né? Valeu, obrigado. Nós é que agradecemos, Zé Luiz, por esse trabalho que vocês vêm fazendo esse tempo todo em Itaperuna e não deixar a chama se apagar e mostrar como é importante a inquietação, o incômodo, sair da zona de conforto, né? Então, nós é que agradecemos. Bom, gente, eu vou passar a palavra agora para o doutor Marcelo Frois, e a gente espera, doutor Marcelo, que esse seja o início assim, de uma parceria longa com a OAB Itaperuna. A gente entende que esse trabalho com a OAB é fundamental. Ter a OAB dentro de uma escola é importantíssimo. E não é algo assim muito comum, né, por muitas questões. Mas
a gente espera realmente que esse seja o início assim de uma longa parceria, uma parceria muito franca e que possa realmente trazer um fruto para a sociedade aqui, não só de Itaperuna, mas como do Noroeste Fluminense, né? Boa noite a todos. Professor Marcelo, com certeza, como representante da 11ª subseção do OAB e como vice-presidente, com certeza essa parceria se inicia, essa semente está sendo lançada aqui hoje e nós vamos trabalhar para cada vez mais estar mais próximo do Instituto. Quero parabenizar ao professor Marcelo e a todos os representantes do IFE aqui, ao meu amigo Zé Luiz e principalmente ao doutor Adame, que veio de longe para nos prestigiar, né, por ser, com certeza, um especialista no assunto, que vem fazer um trabalho magnífico perante a nossa seccional, como conselheiro, né, nacional da OAB e como presidente da Comissão da Verdade. O filme que nos foi passado é um filme que realmente chama muita atenção por alguns aspectos importantíssimos, e principalmente pela questão da falta de documentação, não é, professor Adame? Doutor Adame sabe muito bem da questão da documentação, que é difícil, né, de você colher esses dados. Em uma conversa com o doutor Adame aqui, nós tivemos a grata surpresa de saber que Itaperuna, em nossa região, é uma região rica nessa história, não na escravidão contemporânea, mas sim, especificamente, no levantamento de dados relacionados à escravidão. Quantos Aloísios, quantos Agemiros nós tivemos aqui na nossa região? Nós sabemos que Itaperuna realmente é uma cidade que fica, a região toda, sem história. Por quê? Sabemos que Itaperuna foi a maior produtora de café do mundo, mas a que custo Itaperuna foi o maior produtor de café do mundo, em que alcançava toda a região? Será que essas pessoas que trabalhavam com o café também, né, estavam ligadas à questão da escravidão? Será que recebiam alguma coisa à época? Então, isso é de suma importância, é relevante. É um dado que me chamou a atenção no filme também, a situação de que o Brasil, na época, foram importados, se eu não me engano, 12 milhões de escravos. Desses 12 milhões, 40% pertenceu ao Brasil. Na época da diáspora africana, né, a diáspora não diz respeito só à questão da imigração, mas também em relação à identidade. Como que essas pessoas vieram parar no Brasil, saíram do seu país de origem, um país totalmente diferente, língua diferente? O quanto essas pessoas sofreram em nosso país? E sofrem até hoje, né? O filme retrata muito bem isso. Então, o papel da OAB é simplesmente fundamental nesse momento. Por quê? Itaperuna não tem uma comissão ligada a essa situação da escravidão, mas é uma dica passada pelo doutor Adame, que Itaperuna pode criar uma comissão através da OAB, e aí inicia a parceria junto com o Instituto Federal, sem sombra de dúvida. Eu hoje aqui venho representando a 11ª subseção e também a Universidade de Iguaçu, a qual eu sou professor do curso de Direito há 17 anos. E a Universidade de Iguaçu também está aberta para o IFE, nessa parceria. Então, eu quero aqui deixar, né, a minha bela impressão desse momento. Muitos jovens aqui, pessoas, inclusive, que trabalham comigo no dia a dia, doutor César Curso, que aqui está presente, que está fazendo curso, né, relacionado a direitos humanos no IFE, e quero, né, parabenizar a professora por essa iniciativa, né, de direitos humanos, e quero dizer que a OAB está aberta para cada vez mais fomentar esse tipo de parceria e dizer que eu estou aqui também como telespectador hoje, querendo ouvir muito o doutor Adame sobre o papel da Comissão da Verdade e como funciona a Comissão da Verdade e quanto que ela já conseguiu de êxito no nosso estado do Rio de Janeiro e o quanto ela pode ser útil e o quanto ela pode colher de dados na nossa região, norte e noroeste fluminense. Obrigado a todos. Nós que agradecemos também, doutor Marcelo, e
Eu tenho assim, a impressão de que esse é um momento histórico, né? Aqui na cidade, na nossa região. Não só na nossa escola, mas na região. Né? Eu penso assim que agora a gente talvez consiga começar a virar uma página, mas assim, uma página também do nosso passado, a rever muita coisa. Então, eu fico muito feliz da gente estar nesse momento por conta do que está por vir, né? Bom, eu vou passar a palavra para o doutor Adame, né, que, conforme o doutor Marcelo falou, a gente tem muito que ouvir, né, porque é um trabalho muito denso, muito sério e não menos complicado, né? Então, doutor Adame. Bom, quase que teve um desastre aqui. Deixa eu ficar em pé. Apesar de eu estar meio desencolunado aqui. Boa noite a todos e todas. Como é que vão? Não deixa de registrar aqui, porque é importante esse momento. A gente não registra as coisas e aí dá nisso, nesse tal desse esquecimento, que a toda hora a gente não consegue guardar os fatos. Então, eu pedi aqui para o professor Marcelo fazer alguns registros, embora estejam registrando aí, eu quero guardar, porque eu publico no Facebook, no Instagram, onde precisar. E é só assim que a gente vai avançando. Quem estava chorando aí atrás? Eu vi umas cafungadas aí, né? Pode levantar a mão aí, porque eu quero saber quem é que ficou emocionado com esse fantástico trabalho do diretor Belisário França, do Sidney Aguilar, que é o historiador. Há cerca de quase uns 2 anos atrás, meu filho, de 21 anos, que está na universidade, também fazendo curso de Direito, estava na UERJ, agora está na FGV, ele ia mudar de um para outro e não conseguiu resolver o que ele ia fazer, ficou nas duas. E está lá. Ele disse, e outros companheiros do movimento de reparação, de reparação do Iedo Ferreira, o Anastácio. Você tem que ir lá ver o filme Menino 23. Sábado de manhã, 10 horas da manhã. Fui lá eu ver o Menino 23. E de lá para cá, acho que eu já vi esse filme umas 50 vezes. Nós já fizemos sempre essas sessões dessa forma, que é a exibição do filme Menino 23 e depois um debate sobre reparação da escravidão e trabalho escravo. E, no final da nossa receita, onde a produtora Giros abriu mão dos seus direitos autorais com a OAB, nossa parceria com o Conselho Federal do AB, em fazer esse debate, ela filmou vários debates, depois tem que mandar para lá, porque eles vão fazer uma edição de todas essas fotografias. Só eu já vi umas 50 vezes em várias seccionais da OAB, em vários estados, e isso tem sido muito importante. E aí depois eu faço a pergunta para o presidente da seccional ou da subseção. Vamos instalar a Comissão Municipal da Verdade da Escravidão Negra no município de Itaperuna, na parceria da OAB local, com os institutos federais, as universidades federais, historiadores, advogados, juízes, arquitetos, todo mundo que quiser ir mergulhar nessa aventura e nessa jornada da verdade da escravidão negra que está enterrada nesse Brasil sem fim. Mas o doutor vice-presidente, no exercício da presidência aqui nessa sessão, já respondeu que vai criar a Comissão Municipal da Verdade da Escravidão Negra da OAB de Itaperuna. Então, eu já posso ir embora, porque já acabou o que eu tinha que vir fazer aqui. Eu acho ótimo essa ideia. Quero poder vir aqui no dia da instalação, né, da subseção, e ver que historiadores... Eu tive há cerca de 15 dias com o professor Marcelo, e mais um mês também, eu estive lá em Campos, no dia que aconteceu lá o incidente lá do Instituto Federal,
lá de Campos, e depois eu tive para fazer a exibição do Menino 23 também na OAB de Campos. E lá também o presidente da subseção disse que vai instalar. E lá me disseram que estavam sendo jogados fora os documentos de cartório da época de abolição da escravidão, os documentos cartorários de Campos, e que deve ter muita história para contar lá. E o movimento negro de lá se apropriou desse documento, está digitalizado, então estamos para fazer uma parceria entre os institutos federais, não só o Instituto Federal Fluminense, como o Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde tem 25 campi. Nós fizemos outro dia, na seccional do Rio de Janeiro, um evento com os 25 campi, e aí nós perguntamos o seguinte: a OAB não tem orçamento nenhum para conversar. Qual é o orçamento? Nenhum, só tem o prédio e o prestígio da OAB. Não temos transporte, não temos lanche, porque você evita um monte de problema para ficar, só vou fazer se me der passagem, se puder me trazer. Não tem nada. E aí, das 25 campi que funcionam, eu pedi, pergunta quem tem trabalho sobre institutos federais e reparação da escravidão. 10 pessoas levantaram o dedo, e eu tenho pesquisa pronta, tenho trabalho para apresentar, e foram lá apresentar. Você estava lá, né? E aí, do nada, 10 pessoas, estudantes, professores, pesquisadores, na rede de institutos federais do Rio de Janeiro, disseram: eu tenho trabalho para apresentar sobre reparação da escravidão, trazendo discriminação racial e combate ao trabalho escravo contemporâneo, que é um outro assunto. Então, vejam a capacidade, a capilaridade dos institutos federais, que são quase 700 campi no redor do Brasil inteiro, de pesquisar isso, a geografia local. Então, eu estou atrás de chegar a fazer esse acordo com a rede dos institutos federais inteira, e começa com os acordos do Instituto Federal do Rio de Janeiro e o acordo do Instituto Federal Fluminense, que estão em ebulição. Algumas coisas antes de eu falar da Comissão Nacional da Verdade, finalmente. O professor Marcelo está em contato com a professora Joyce, de Paracambi, que era o mais novo NEABI dos institutos federais da rede do Rio de Janeiro, e que o ano passado eu conheci ela lá em Belém do Pará, e ela, abrindo lá, nós fomos lá com a desembargadora Ivone Caetano, que é a única desembargadora negra da história do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e com a professora Hebe Matos, titular de História Oral e Memória da Universidade Federal Fluminense, e fomos num evento lá em Paracambi. E aí, lá, nós dissemos que a Hebe está indo para lá apoiar essa rede. Então, provavelmente, as novas relatorias da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra vão sair desses acordos com os institutos federais. Muito bem, o que é o trabalho da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, do Conselho Federal da OAB, que foi criado pelo Conselho Pleno do Conselho Federal há cerca de 2 ou 3 anos atrás, 2014 para 2015. Nós fizemos a proposta junto à Conferência Nacional do Advogado, que foi no Rio de Janeiro, 20 mil advogados, para sair do mais, do eu quero cotas, eu gosto de cotas, eu não gosto de cotas. Eu não quero saber mais quem gosta ou não gosta da cota. A cota é uma realidade, ela está funcionando. Tem problemas, como qualquer coisa. Tem problemas na autodeclaração do negro e do preto e do parto, na identificação, que não é uma coisa fácil. Tem problemas da fraude, tem muitos problemas. Mas ela está andando. Os cotistas, desde a época da UERJ e da UNEB, na Bahia, e da UENF, eles estão entrando nas universidades, juntamente com o ProUni e com o FIES, eles estão se formando, independente de quem quer que goste ou não goste, quero ou não quero, os cotistas estão andando. O exame da OAB, do Conselho Federal da OAB, já apontou o grande ingresso de estudantes pretos e pardos fazendo o exame de ordem nos últimos anos. Aumentou sensivelmente. Isso é só da cota? Não. Isso é da cota, do ProUni e também do FIES.
Todo esse povo está entrando aí e está diminuindo, está alterando aquele número de quando eu estava na Universidade de Brasília, que era de 2%. 2%. Ou seja, a cota dos não-negros era de 98%. E acontecia exatamente a naturalização, isso era normal. Isso era assim. Então, isso está sendo alterado. Então, agora, mas a questão da cota para estudantes, ela é muito pequena. É só um negocinho desse tamanho. Ela é muito pequena. Nós estamos vendo aqui no filme um momento de escravidão contemporânea, porque ela é além do período da abolição negra. Ela é pós-abolição. E está aí, e ela está com a escravidão contemporânea até hoje aí. Então, o trabalho da Comissão da Verdade não é esse da escravidão contemporânea, do trabalho escravo, que não precisa ser só de negros. Ele está no chinês da pastelaria, ele está nos bolivianos, ele está todo aquele que vive condições análogas à da escravidão. E quero dizer que aqui em Campos tem muito aqui. Eu já vim em muita audiência aqui como advogado, ver exatamente esse tipo de trabalho. Não sei se ainda está tendo agora, mas não deve ter mudado tanto assim. Mas volta e meia tem atuações do Ministério Público. Outra coisa é o racismo contemporâneo, o racismo do cotidiano, o racismo de você é isso, você é aquilo, seu crioulo, filho disso, não sei o quê. Essa é uma outra história, é o racismo do dia a dia, que a gente vai combater com as comissões de igualdade racial da OAB e outras coisas, e com a injúria racial, com a denúncia de racismo. O que não estava ainda no cenário era o seguinte: como é que eu calculo a conta da reparação da escravidão? Os povos têm procurado reparação da escravidão. Por quê? O crime de escravidão ele é imprescritível. Ou seja, o tempo não apaga ele. Ele é um crime de lesa humanidade. Ele deve ser procurada a reparação. O crime de escravidão da escravidão negra no Brasil, foram 4 séculos. Se falava em quantos africanos escravizados entraram nas Américas. O Cais do Valongo, lá no Rio de Janeiro, acaba de ser elevado a patrimônio da humanidade da Unesco, patrimônio da humanidade da Unesco. Por quê? Naquelas pedras que iam ser jogadas fora, com a inovação, o advento do Porto Maravilha para as Olimpíadas, foram escavar lá e descobriram as pedras do Cais do Valongo. E por essas pedras foram o lugar por onde mais africanos escravizados entraram nas Américas. Nas Américas. Então, ia ser jogado fora. Então, o Cais do Valongo foi elevado a patrimônio da humanidade da Unesco e na categoria dele, de 1000 e poucos sítios, lugares que têm essa categoria de patrimônio da humanidade da Unesco, apenas 20, inclusive o de Auschwitz, lá onde foram torturados os judeus na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto judeu, que estão sendo reparados até hoje. Por que não os negros, os pretos e pardos, os afrodescendentes? Esses que construíram o Brasil e que tiveram a sua história apagada. Então, finalmente, a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, a metodologia que foi aprovada no Conselho Federal, é exatamente responder essas perguntas. Quem responde pelo crime de escravidão praticado pela população afrodescendente no Brasil? Quando esse crime de escravidão foi praticado? E como é que a gente calcula a reparação? As iniciativas que ocorreram de reparação da escravidão, primeiro pelo jornalista Fernando Conceição, nos anos 80. Ele calculou lá um montante de $100 mil para cada descendente de africano. Quando falou num montão de dinheiro, a conversa parou aí. Depois veio a vereadora Claudete Vieira, do PT. Também não era mais dólar, já era reais, era cruzeiros. Vai ter que pagar não sei quando. A conversa acabou ali também. Então, para que não acontecesse a mesma coisa com a Comissão da Verdade, nós estamos levantando os dados com a metodologia que busca bibliografia de um lado e outro grupo busca pistas e provas da escravidão, e vamos falar de reparação da escravidão
Não era para falar no segundo momento que já estava acontecendo, mas é que aconteceu tanta coisa no país, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma. Então, todos aqueles que eram partidários da presidente Dilma, que estavam na comissão, saíram batendo a porta da OAB. A OAB é golpista, não sei. Só que eles esqueceram, especialmente os negros, que uma comissão desse tamanho, como diz o presidente da Comissão da Escravidão Negra de Campinas, doutor Ademir Campos, ela diz assim: doutor Humberto, essa comissão da verdade é só um furinho no muro monolítico da branquitude, que é também do Conselho Federal. Ninguém está louco para discutir reparação da escravidão. Então, essas pessoas deviam estar mais atentas a esse tipo de iniciativa, que ele encarrega uma tarefa transgeracional, vai demorar um tempão, e é multidisciplinar. Por isso que precisa de advogados, professores, juízes, promotores, antropólogos, historiadores, principalmente, mas precisa de todo mundo. Eu tenho certeza... Deixa eu falar o seguinte, a comissão ela está estabelecida em 15 seccionais da OAB, durante esses 2, 3 anos. Ela está estabelecida em seccionais. Vai derrubar a câmera aí que eu estou vendo. E também ela está estabelecida em comissões municipais, a partir, principalmente, da iniciativa do presidente da subseção da OAB. Portanto, se não se instalar aqui, que se reúnam todos na sala e no gabinete do presidente da OAB e exijam dele a instalação de um trabalho que a parte do Conselho Federal da OAB, por unanimidade, está estabelecido em 15 seccionais e em várias subseções do país. Por que não vai ter? Tem que ter. A história da escravidão negra, que tem que ser descoberta, tem que ser trazida de lá, pistas e provas da escravidão, tem que ser resgatada. E eu vim no caminho daqui, eu vim só vendo, o motorista foi me dizendo assim, ali era uma fazenda, tinha lá a escravidão, tá até lá, tem os pelourinhos, tem a senzala, tem tudo isso aqui. Isso tudo é porque tem gente no Brasil, e isso apareceu muito no debate das cotas. Tinha uma desembargadora outro dia, que eu fui julgar um processo lá sobre cotas na Prefeitura de Rio de Janeiro. A desembargadora disse assim, doutor, eu fui lá, fiz a minha sustentação, ela para e depois diz assim, doutor, eu queria dizer o seguinte, eu não consigo entender esse negócio da cota. Tem uma empregada e ela é branca. Ela paga para estudar. E ela não consegue entender por que ela tem que pagar e os negros querem estudar de graça. Eu disse, desembargadora, eu já falei 15 minutos aqui. Posso até explicar isso, mas já vi que não vai adiantar e a senhora vai julgar contra as cotas para negros no emprego público da prefeitura. E é esse horror da escravidão negra, e aqui nós tivemos só um pedacinho, que é pós o período abolicionista, mas que continuou também como escravos. Agora, imagina isso antes. Tem uma fase aqui muito interessante, que diz assim, a elite brasileira das mais espertas, mais inteligentes, ela não cede nada. E bem dito aqui, não está cedendo nada hoje, não cedeu nessa época de 1933 do filme, e muito menos no período de escravidão, onde os seres humanos escravizados tinham menos valor do que os semoventes, que na linguagem do direito é gado, é vaca e boi. Valia menos, o escravo valia menos do que o boi, né, do que os semoventes. Então, isso está em muitos inventários. Quero dizer que deve ter muito inventário aqui, que é uma fonte muito interessante. Eu, como advogado do Banco do Brasil, vi inventários na Bahia, que a gente ia tirar para fazer a hipoteca, e lá, deixou 2 fazendas, onde pasta a vaca moxa, porque era assim que media, tantas cabeças de gado e não sei quantos escravos. Isso estava hipotecado. Nos Estados Unidos, quando o sujeito não pagava e o banco pegava o bem, vinham os escravos pendurados na fazenda. E aí os bancos ficaram donos de escravos.
Isso gerou reparação, porque os bancos, como eram muito mais antigos, tem banco hoje que foi dono de escravo. E agora, se o crime de escravidão é imprescritível, aí, doutor, dá para ir lá buscar. Ele é crime de lesa humanidade, ele é imprescritível. Então, pode ser apurado. Quem paga? Na configuração original, a coroa portuguesa, a Igreja Católica e o Estado brasileiro. Esse mesmo Estado brasileiro que está aí hoje desde o Império. É tudo Estado brasileiro. Quero saber quem era o presidente, se era governador, se era ditadura, se não era. Porque o Estado brasileiro de hoje está pagando a indenização daqueles que foram torturados na ditadura. E a ditadura foram 20 anos. E todos estão sendo reparados. E por que que os pretos e pardos, os afrodescendentes ou os negros não podem e não devem postular uma reparação pelo tempo que estiveram submetidos ao crime de escravidão, que é crime de lesa humanidade e é imprescritível? Pode, deve, e é esse o nosso trabalho. Então, como eu disse, a OAB ela tem se colocado em 15 seccionais, sempre parcerias com universidades, com institutos, com movimentos sociais, de preferência, mas dentro da OAB acho que é importante a gente dizer que não sejam levados por questões partidárias, porque nós tivemos um problema aqui na própria OAB do Rio, que as pessoas que estavam lá privilegiavam mais o partido político do que a causa da reparação da escravidão. E isso é absurdamente inaceitável. E, por isso, o presidente Santa Cruz houve por bem em fazer uma intervenção. Eu, que estava lá na Comissão Nacional, tive que vir também fazer esse trabalho aqui na Comissão Estadual. Estamos fazendo desde agosto. Quer dizer, é impossível você ter a discriminação, porque o negro é do PT, é do PSDB, é do PSTU, é da rede. Isso, quer dizer, você sai na rua, o racismo é o mesmo para qualquer um, você não tem partido político. Então, isso é um anacronismo, é uma coisa absurdamente que não casa com a causa da reparação da escravidão. Por isso, deve ser rejeitado e repudiado. Mas, bem, então, nós fizemos um trabalho só para três exemplos para terminar e para todo mundo poder também falar. Então, já falei, para não perder, da metodologia, pistas e provas da escravidão, que é o que sugiro que seja adotada aqui. A OAB tem autonomia, mas isso em cada subseção, em cada seccional. Mas você não fica inventando a roda. Você tem que fazer mais ou menos... Essas histórias elas já estão nos departamentos de história. Tem muito historiador fazendo isso. Eu, logo que que foi criada, que a gente conseguiu a criação da comissão, chega um professor titular lá de antropologia, meu amigo, e diz assim, lá da UF, diz assim: estou muito preocupado para saber a responsabilidade da OAB, vamos ver quanto de dinheiro ela vai colocar nesse negócio, porque nós temos que traduzir os livros da Torre do Tombo de Portugal. Eu disse: estou roubado, porque nem o velhinho aqui falou, está lascado, está roubado, porque para arranjar uma passagem Rio-Brasília já é o maior custo, a maior dureza, imagina arranjar dinheiro para traduzir os livros do Tombo de Portugal, não vai sair nada. Aí chega essa professora Hebe Matos, que é titular de História Oral lá da UF, e que deve estar ligada ao ENF também, todo mundo que é de História conhece ela, e que vai apoiar essa rede dos institutos federais. Prestem bem atenção nisso. A informação está com a Joyce, a Hebe Matos se aposenta da UF, vai para a Universidade Estadual de Juiz de Fora, 3 dias por semana, e diz assim: joga tudo nessa rede dos institutos federais, que eu vou ficar pertinho, através do NEABI de Paracambi. Portanto, quem estiver pensando em se jogar nesse assunto, escuta bem isso, porque a Hebe é craque, e ela me disse o seguinte: não é verdade o que o colega falou lá. Se há, dentro dos procedimentos de
da história da universidade, dos conhecimentos, é a história da escravidão, que foi muito estudado, teve muita evolução nos últimos 30 anos. Está na terceira geração de historiadores, na crítica e da crítica. Portanto, tem muito assunto, muita pesquisa que foi feita nos departamentos de história, só que só eles que estão sabendo. Então, vou citar 3 exemplos. Aqui em Nova Friburgo, pertinho também, tem um cidadão que pesquisou muita coisa lá, e tem a história do Barão de Nova Friburgo. Um cidadão, que era um sujeito proeminente na República, ele importou 5 navios, cada um com 400 africanos escravizados. E está lá. E aí, quando você vai procurar em Nova Friburgo, não. Friburgo é a descendência suíça. E cadê esses negros todos que foram para lá? Onde é que estão os descendentes? Onde é que eles residem? Aí você vai descobrir isso. Não, tem um bairro ali que chama Quilombo. Gostaram de botar o nome Quilombo por acaso? Não, não é. Então, não, aqui não tem negro, só tem todo mundo suíço. Então, é um desconhecimento da história do Brasil. O presidente do Conselho Federal do AB, advogado querido Cláudio Lamáquia, meu amigo, ele sugeriu uma frase e ele terminou a conferência nacional. Eu vou até, porque eu esqueci, eu fiquei tão emocionado quando ele repetiu lá, a seguinte frase que foi eu que mandei para ele lá. Mas aí eu mandei no zap aqui, e ele fechou a Conferência Nacional da Escravidão com essa frase que agora eu estou usando à torta direito. A frase é a seguinte, que ele repetiu, e quem quiser pode pegar no site da OAB, da Conferência Nacional do Advogado, que é onde ele fecha a conferência com essa frase. Olha que coisa legal. A luta pelo combate ao racismo e a reparação da escravidão não é só dos afrodescendentes, mas de toda a sociedade brasileira. Muita gente no movimento negro morreu por essas palavras aqui na Conferência Nacional, uma conferência para mais de 20 mil advogados, o maior evento jurídico no mundo. Portanto, nós estamos muito animados que esse trabalho está avançando. Vou citar 3 casos que podem exemplificar, que vocês podem aí ter uma ideia do que vocês podem procurar aqui. Embora o próprio filme já seja um grande exemplo do que se pode fazer, mesmo no período pré-abolição. E começa tudo numa sala de aula com um professor, que é o Sidney Aguilar, que vocês podem até chamar ele para vir para cá. Ele é professor da Unicamp. Bom, primeiro, Quilombo do Campo Grande. Alguém já ouviu falar? Silêncio na plateia. Quilombo do Campo Grande tem, anota para ver no YouTube, que toda vez que eu falo isso, o pessoal vai lá e depois já teve até artigo feito com isso. Então, no YouTube tem lá, Quilombo do Campo Grande, um videozinho, é um pesquisador da universidade, um pesquisador e historiador, advogado, que é atualmente o relator da Comissão Estadual da Escravidão Negra da OAB de Minas Gerais, Tarcísio José Martins. Lá você vai ver que existia um outro quilombo, que não o de Zumbi dos Palmares, mas que começava lá em Ibiá, Minas Gerais, perto de Uberlândia, e até São Paulo. Era maior, só que ele era espalhado. E os quilombolas, talvez fossem conhecidos como arraiá, mas tem os mapinhas lá. Em 1742 foi contratado um bandeirantes para dizimar essa população. E ele fez o serviço. Como é que se descobriu? Pelo mapa e pelo recibo. Recibo dos 83 quilos de ouro que ele recebeu para fazer o serviço. Que era o quê? Passar o cerol na galera. Matou todo mundo. E como é que ele provava que ele tinha feito esse aniquilamento? Com as cabeças cortadas dos quilombolas assassinados ou com os pares de orelhas decepados. E ele levou para lá 3.900 pares de orelhas decepadas, ou cabeças cortadas. Como é que se sabe disso? Pelo recibo. Paguei ao senhor Bandeirantes, Domingos Jorge Velho, 83 quilos de ouro. E para recibo tem que estar descrito lá qual foi o serviço. Então, onde é que vocês ouviram isso na história do Brasil, que está nos livros aí? Em lugar nenhum. Só os historiadores
muito perseverantes, eles sabem. Mas nós do povo, nós advogados, homens comuns, que não sabemos dessas coisas, e a gente fica de boca aberta. Onde é que você... Vamos imaginar que não fossem 3.900 quilombolas, pretos e pardos, em 1742, mas 3 judeus. Ia ser hoje, como fazem muito bem os judeus da comunidade judaica, hoje ia ter lá um local de comoção mundial, como eles têm uma sinagoga em Pernambuco, que passaram aqui em 1600 a caminho para fundar Nova York. Tem lá o Congresso Nacional Judaico, recuperou as ruínas da sinagoga onde os judeus passaram fugindo da Europa. E os 3.900 pares de orelhas. Ninguém dá a menor pelota até hoje. Ninguém está lá, tem um mapa, está a prova. Olhem lá para dizer, o doutor Humberto Adame não mentiu. Tem lá esse filme que é feito em cima do advogado historiador Tarcísio José Martins. Se quiser, traz ele aqui. Porque essa parceria dos institutos federais é muito interessante, porque tem muita gente boa para aparecer aí, fora das pessoas que estão há muito tempo e que não têm tantos resultados a apresentar. Outro assunto dos 3 que eu falei. Então, eu falei da questão do Domingos Jorge Velho e lá dos 3.900 pares de orelha. Vou falar de Luiz Gama. Há 2 anos atrás, o presidente do Conselho Federal me chamou e disse assim, nós vamos... Eu estava muito impressionado, desde que, acho que em 2005, o professor Fábio Comparato, ao receber a medalha mais importante da OAB, que é a medalha Rui Barbosa, lá em Florianópolis, ele disse assim, vocês estão me dando uma medalha porque estão achando que eu sou muito importante? Importante foi Luiz Gama, que libertou mais de 500 escravos e nem chegou a ser reconhecido como advogado. Por quê? Porque era preto, estudava lá, ouvia as aulas no Lago de São Francisco e funcionou como rábula. E ainda assim, usando a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários, mais de 500 escravos foram libertados por Luiz Gama. E aí ele falou isso, eu fiquei muito intrigado com esse negócio, nunca saiu da cabeça. No Instituto dos Advogados Brasileiros, eu tentei, por 4 gestões, que fosse admitido postumamente, e a desculpa era sempre a seguinte, não tem previsão no estatuto. Qual é o estatuto que vai ter a previsão? Olha, se você for preto e não conseguir ser admitido, nem 140 anos depois você pode ser admitido e a diretoria pode aprovar a sua admissão. Não vai ter nunca. Mas aí criaram uma medalha lá, uma das gestões passadas criou uma medalha, Oscar Niemeyer veio e criou a medalha a medalha Luiz Gama, no Instituto, está lá parada, ninguém fez muita coisa, mas tem a medalha. E aí, a semana passada, eu tive o prazer e a honra de ir lá na universidade, na Faculdade de Direito da USP, no Lago de São Francisco, e lá foi criada a Sala Luiz Gama. E um dos oradores lá disse assim, não é importante para o Luiz Gama ter sala nenhuma aqui, porque ele está muito acima disso, é importante para a faculdade de Direito, para ela melhorar a história dela de tantas coisas que foram feitas. Não será uma boa dica para Itaperuna? Quantas histórias? Quem é o Luiz Gama de Itaperuna? Deve ter, ele está por aí. São tantos heróis, nós temos que buscar pistas, heróis, prédios, lendas, histórias. Quando eu falei Igreja Católica, cada africano escravizado que chegava aqui pagava um imposto. Era CISA. CISA e meia CISA. Aprendi isso com o recentemente falecido procurador do trabalho, Wilson Prudente, que foi relator da primeira fase da Comissão Nacional da Verdade, da Escravidão Negra e também daqui da Comissão Estadual. E o Prudente disse, olha, tinha um imposto que, como você, quando o africano escravizado pagava. E para quem que recebia? Recebia. Uma parte ia para a coroa portuguesa, a outra parte ia para a Igreja Católica, porque negro não tinha alma. Mas está lá o documento, tem cartório, procura que vai achar. Procura aqui, em Campos jogaram fora, iam jogar fora. Mas talvez o de Itaperuna ainda tenha por aí. Nas igrejas,
nos cartórios, nos cemitérios. Essa documentação não é tão difícil quanto estão dizendo, não. Difícil para a gente, mas para o pessoal que faz a pesquisa constantemente, ele sabe. E, por fim, estava eu desanimado, né, porque é muito difícil, e aí eis que surge, lá da OAB do Piauí, o exemplo da Esperança Garcia. Outro exemplo que podem procurar também na internet. Esperança Garcia, africana escravizada que morreu viveu em 1770 e escreveu uma carta reclamando da tortura em que ela sofria, os familiares, o pessoal da região de Oeiras, no Piauí. Em 1770, em Oeiras, no Piauí. Hoje, para ir de Teresina a Oeiras, são 4 horas de carro. Imagina em 1770. E ela escreve uma carta, essa carta ela é fotografada pelo historiador Luiz Motti, do movimento LGBT, há uns 20 anos atrás. Estão procurando o original, mas tem a foto. E aí examinaram a carta com as ordenações filipinas, que era uma espécie de código de processo da época. E bate exatamente como se ela tivesse obedecido às regras de escrever uma petição. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a OAB do Piauí, o seu conselho seccional, e olha, isso aconteceu lá, não estava nem sabendo. Eu fui convidado para a festa e fiquei, estou exultante até hoje. Tem a OAB do Conselho Seccional do Piauí, da OAB do Piauí, transformou a Esperança Garcia em primeira advogada do Piauí, mulher negra escravizada. Então, está lá a professora Maria Sueli Rodrigues, que está dando sopa na Universidade Rural, aqui ela está fazendo pós-doutorado aqui no Rio de Janeiro, ela é a relatora desse trabalho, a presidente da comissão, conseguiu fazer o quê? Reparação de uma história. A provocação é, daqui dessa região de Itaperuna, devem ter muitos heróis esperando para serem resgatados, pessoas simples, pessoas que têm história e que são os verdadeiros heróis do Brasil. Esses 3 exemplos são importantes, mas tem muitos outros, vários aí, e a gente tem que, nos 5.643 municípios, descobrir um herói da reparação da história da escravidão negra, e com isso a gente já está fazendo a reparação. Se juntar tudo isso, dá um livro sobre história da África e cultura afro-brasileira desse tamanho, né? Isso vai abastecer todo o sistema de ensino. Com isso, nós vamos fazer tremer o chão do Brasil e nós vamos refundar a República. Muito obrigado. Bom, quero abrir para pergunta, né, da plateia. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui aos nossos debatedores. Só tem um problema, o fio acho que talvez não chegue até muito lá atrás, vai ter que vir na frente aqui perguntar. Alguém quer abrir o debate? Eu imagino que deve ter muita gente com muita coisa aí na cabeça, né? Quem é o herói de Itaperuna, né? Boa noite. Doutor, algumas coisas que o senhor falou aí, só pontuando aqui para desenvolver o pessoal para falar também, para perguntar. Quando a princesa Isabel, a Redentora, assinou a Lei Áurea, o senhor é jurista, o doutor Marcelo também, sabe que eu acho que é uma das leis mais curtas do meio jurídico brasileiro. Naquele momento, ela deixou passar o trem da história. Podia ter feito uma grande reforma e aquilo estaria dando consequências para a gente, positivas para a gente até hoje, e infelizmente não aconteceu. Quando vem a questão das cotas, e a gente discute isso há mais de 15 anos, que as pessoas não entendem que isso é uma lei de reparação. O negro, ele foi excluído totalmente, porque naquele momento da abolição não se reparou, não se deu um lote de terra para cada família,
não deu garantia de emprego, os imigrantes vieram e tomaram lugares dele na lavoura, e eles não percebem isso. Eles falam, isso me deixa injuriado da vida, quando alguém fala assim, mas o artigo 5º da Constituição fala que os direitos iguais. Que direitos iguais? Que direitos iguais? Nós temos direitos iguais nesse país? Então, é isso que eu queria dizer. E uma outra coisa também. Quando o senhor fala em Rui Barbosa foi uma das grandes personalidades que prejudicaram a nossa história. Porque ele fez uma grande fogueira, a partir do momento da abolição, juntou todo o documentário que estava, naquele momento, arquivado dentro dos arquivos, dos cartórios, e fez uma fogueira para apagar aquele passado negro do país. Isso impede muito coisa de estudo entre o Brasil e a África, porque muito daqueles registros de navios que chegaram no Brasil foram perdidos justamente naquela fogueira. Quando falo em Luiz Gama, sinceridade, não se compara com Rui Barbosa. Pelo tamanho, pela dignidade e pela humanidade de Luiz Gama e pelo que o Rui Barbosa fez nessa parte da questão negativa de queimar todo o documentário com relação aos navios que estavam chegando nesse país. Eu só queria dizer isso, não era uma pergunta nem nada, é apenas uma colocação. Eu não sei quem falou em Rui Barbosa aqui, eu não ouvi ninguém falar em Rui Barbosa aqui, mas acho que isso também é uma das lendas que se criou. A fogueira do Rui Barbosa, primeiro, foi só um pedacinho. Ele não podia, com documentos no Rio de Janeiro, sugiro que vá à casa de Rui Barbosa, está lá, queimar documentos da escravidão do Grão-Pará, documentos de Minas Gerais, de São Paulo, que estão sendo descobertos até hoje. Então, isso é lenda, porque a fogueira que ele queimou, até onde eu descobri até hoje, e fiquei sabendo, as pessoas me falaram, foi simplesmente para evitar pagar a indenização dos proprietários de escravos, que queriam, sim, uma indenização do Estado brasileiro porque tinha havido a libertação. Então, e também não acho que ninguém tivesse muito preocupado, vamos dar uma reparação para os escravos. Acho que duvido muito que tivesse, e que tivesse sido passado pela cabeça da princesa Isabel. Então, além de registrar que não foi falado nada de Rui Barbosa aqui, acho que foi você que incluiu isso na pergunta, ninguém falou na OAB, acho que é ao contrário. Não foi a medalha, foi a medalha do Luiz Gama, ninguém falou em Rui Barbosa. Não se tocou em nome de... Quem falou em Rui Barbosa? Eu? Então, toquei errado. Entendeu? Ninguém falou em Rui Barbosa, não tem nada a ver com Rui Barbosa. A medalha é Luiz Gama. Medalha Luiz Gama, do Instituto dos Advogados Brasileiros. Na mesma hora, retificou... Então eu nem vi. Não, é a medalha Luiz Gama, que foi criada pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, pelo Oscar Niemeyer. Mas, voltando à história do Rui Barbosa, o Rui Barbosa se diz isso, mas, primeiro, que ele poderia queimar muito pouca coisa. E, segundo, que foi a primeira falência do Banco do Brasil, nessa época. Porque o Banco do Brasil ele tinha todo o seu negócio na cultura escravocrata. Então, ele financiava os donos de escravos. Libertou os escravos, queimou os documentos. Sobrou o quê para o banco? A falência. Mas eu acho que isso é mais um mito, isso já está, pelo menos me disseram até agora, eu não sou historiador, mas o que me disseram até, o Rui Barbosa queimou os documentos para evitar a indenização que os donos de escravos queriam do Estado brasileiro. Não ao contrário, nós estamos falando agora numa outra reparação, é na reparação das vítimas da escravidão. Essa é outra coisa. E não tem, se está Rui Barbosa gravado lá, está errado, não foi Rui Barbosa, foi
falávamos da homenagem do Luiz Gama, mas, de qualquer jeito, o Rui Barbosa é um dos grandes juristas do país. Acho que não... E o jurista também ele pode ser analisado com o que ele tem na sua época, né? É sempre importante contextualizar. Eu falo isso porque eu fiz um mandado de segurança contra o racismo do Monteiro Lobato. Não sei se lembra, deu uma confusão danada aí das passagens de Pedrinho com o professor Antônio Gomes, lá de Brasília. Eu fui ouvidor da CEPI, depois, quando eu saí da CEPI, nós fizemos um mandado de segurança porque tinham passagens racistas nos livros de Monteiro Lobato, e o edital de financiamento do programa Biblioteca na Escola dizia que você não podia financiar racismo, não era nem racismo, estereótipo ou preconceito. E o livro tinha passagens lá, nega preta, beiçuda, carne preta, e o professor Antônio Gomes fez essa análise disso, pediu que pelo menos tivesse uma nota de contextualização, como tinha o livro, tinha nota de contextualização da caçada à onça, que também não podia, porque tinha lei de crimes ambientais. E o Ministério não quis fazer, o ministro da Educação não quis fazer, a ministra da Igualdade, lá, de professora Nilma, também não quis fazer, e nós entramos no Supremo Tribunal Federal contra isso, e foi uma confusão danada. Teve abaixo-assinado na Academia Brasileira de Letras. O livro Ana Maria Gonçalves, que aparece nesse filme também, autora de um defeito de cor, né, ela diz, olha, foi a maior limpeza de reputação, porque o Monteiro Lobato é um dos pilares da literatura brasileira. E ele, por isso a aproximação com o debate aqui, ele confessava que ele praticava a eugenia através da literatura. Somente quando... E todo mundo... Olha, teve abaixo-assinado do Ziraldo. Quando veio esse filme aqui, eu morri de satisfação, porque é exatamente aquele momento do nazismo, do integralismo, que a gente ouve falar, mas eu, particularmente, não tinha tanta noção de que tinha aqueles concursos de eugenia e de beleza, e que estão retratados no livro. E aí veio a ligação com a história do Caçada de Pedrinho do Monteiro Lobato. Nós apanhamos do começo ao fim. Todo mundo bateu. Até a Academia Brasileira de Letras fez abaixo-assinado contra o que eles disseram que era racismo contra a obra literária de Monteiro Lobato. E só que queria dizer o seguinte, olha, não pode financiar livro de racismo e estereótipo no programa Biblioteca na Escola. É a regra do programa. Para passar ao financiamento, tem que ter uma nota de contextualização, que já tem, inclusive, no problema da onça lá. E não passou, não tem até hoje, não financiaram o livro. E aí aparece a Cartas de Gleire, de Monteiro Lobato, escrevendo para o Renato Kell, lá nos Estados Unidos, onde ele confessa, que estava na edição do livro até 1940, onde ele confessa praticar eugenia através da literatura. Quando falou em praticar eugenia, bateu lá no gongo dos judeus. A eugenia, aqueles caras que faziam as experiências com as peles dos judeus do Terceiro Reich, todo mundo deu meia volta. Ziraldo, Caetano Veloso. O cara era eugenista, não sabia, o tal do Monteiro Lobato. E assim a gente vai fazendo direito, fazendo história através do direito. O mandado de segurança a gente perdeu, mas isso tudo levantou toda essa polêmica aí. E o nosso problema é esse, é levantar polêmica, é fazer o chão tremer. E agora em Itaperu. Tem que falar. Cobrar uma vez em Itaperu, né? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Só uma coisa. Quando fizer a pergunta, se apresenta assim, para as pessoas saberem quem é. Às vezes é professor, sociedade civil organizada. Boa noite, meu nome é Fernanda, sou professora de Sociologia aqui no IFE. E muito interessante a gente relembrar a figura do Rui Barbosa, porque ele lá na sua oração aos moços, né, dizia que igualdade é tratar de maneira desigual os desiguais, né? E hoje a gente vê aí essa política de cotas que tenta reparar essa trágica história que aconteceu aqui no Brasil e que
continua acontecendo. Na verdade, a população negra continua sendo exterminada. Se a gente pegar os índices de homicídio, quem é que morre nesse país? Em sua maioria. São jovens negros. Quem são as pessoas que estão encarceradas nesse país? São jovens, homens e negros, em função do tráfico de drogas. Então, na verdade, quando a gente pensa nas permanências da escravidão, talvez seja interessante pensar que a guerra às drogas é uma guerra contra os pobres e contra os pobres negros. Então, diante dessa realidade ainda absurda, queria saber a opinião dos doutores sobre esse tema tão controverso, tão doído, tão dolorido ainda, mas que continua sendo uma marca do racismo no Brasil. Falei bastante. Quando Humberto fala sobre a questão do período pós-abolição, né, e me lembrei, Humberto, daquela música. Humberto do Moab. Quando você fala no período pós-abolição, eu me lembrei daquela música daquele baiano, acho que é do Iliaê, que ele fala no dia 14 de maio. O dia 14 de maio. É claro que nós sabemos e já pesquisamos que, em 1888, a grande maioria já não estava mais nas fazendas. Já tinha muita gente lá no perímetro urbano e nas favelas e estava se ocupando aquilo ali. Mas no dia 14 de maio, vamos imaginar que alguém chega para você e diga assim, olha, a partir de hoje você está livre. Seria o dia 14 de maio. Talvez aquilo que o senhor Argemiro contou lá. E o que fazer agora? Né? E o que fazer agora? Né? E tem uma outra coisa que eu queria falar em cima da sua fala, Humberto, que os imigrantes não vieram, eles foram trazidos. E receberam cota, terra, dinheiro, semente. Eles não vieram por acaso, eles foram trazidos. Era também uma outra parte do processo de eugenia. Não é isso? Então, quando a gente vê hoje essa guerra ao tráfico, né, e essa guerra é uma guerra contra o tráfico da periferia, é uma guerra contra o tráfico da periferia. O tráfico praticado, tá, na zona da elite, esse vimos recentemente, helicópteros, mais isso, mais aquilo, e que está todo mundo escondido. Então, essa continua sendo um processo de eugenia, na minha opinião, né, de que esse povo é que precisa ser exterminado. A ideologia do branqueamento não funcionou. A gente continuamos sendo maioria, né? Mas a guerra ao tráfico, ela acontece até um determinado momento. Não são as pessoas que estão lá no alto do morro que financiam esse tráfico. Eles simplesmente são soldados. Eles não financiam isso. Tem alguém muito acima que tem acesso às alfândegas, às barreiras, né, que passa com facilidade, né, e aí se distribui. E quem é a bucha de canhão que vai levar o tiro? O cara que está lá na ponta. Então, para mim, ainda é mais um processo de eugenia. É isso que eu queria falar, entendeu? Porque, na realidade, não se combate. Tem muita gente dizendo aí hoje que bandido bom é bandido morto. Mas qual bandido? O rico ou o pobre? O pobre e o negro. Né? Qual bandido que precisa ser morto? Qual deles? Então, aí é mais uma etapa desse processo que é injusto, né? E, infelizmente, vou voltar àquele tema da naturalização. Né? De você ver pessoas morrendo no seu dia a dia,
né, nas cidades, aqui já chegou um pouquinho, tem chegado isso, e as pessoas acharem que é natural, e que não é natural, né? É só isso. Bom, professora, sobre a questão do Rui Barbosa, o Humberto também, né? Charado nosso doutor Humberto Adame. De acordo com a Constituição, o princípio da isonomia e igualdade, a velha máxima de Rui Barbosa é tratamento iguais para os iguais e desiguais para os desiguais, na medida das suas desigualdades. O doutor Humberto colocou muito bem, Rui Barbosa, como jurista, a fogueira de Rui Barbosa foi uma mera estratégia para salvar o Estado das indenizações. Isso está bem claro, né, na história. Eu não vejo ele ter como realmente, na sua fogueira, ter acabado com todos os documentos da época da escravidão. E fazendo uma correção aqui sobre... Esse documento da chegada dos navios no Brasil. Ali tinha muito registro da onde vinham os escravos da África. E perdeu esse réu. Perdeu não. Desculpa. Mas tem o registro disso na saída do navio no porto de Liverpool. O navio não saía andando aí, não, ele saía de lá. Não, mas ele saía de lá, tem toda a contabilidade das companhias. Saiu de lá, pegou tantos escravos, pegou especiaria, levou para lá, tudo isso tem contabilidade. Então, dizer que perdeu não é verdade. Perdeu um pedaço aqui, mas se você tem uma contabilidade de uma empresa como eram as companhias das Índias, ele sabe tudo. O navio andava para lá e para cá, mas todo mundo sabia o que tinha dentro. Então, isso é mais uma lenda. Não é esse problema. O Rui Barbosa paga uma culpa que não é dele. Ele queimou para não pagar a indenização para os donos de escravos. Era essa. E não se perdeu, porque isso tem registro nos cartórios. Quando se chegava aqui, se você procurar na internet, vai achar até lá o recibo da tal da CISA e da meia-CISA. Então, isso se conta, o movimento negro vem contando isso, mas quando se vai para os departamentos de história, os pesquisadores vão procurar isso lá, algumas coisas se desfazem. Inclusive, a discussão toda que teve o movimento negro de ser contra as cotas. Muito tempo, você vai lembrar disso, os movimentos negros eram contra a ação afirmativa e contra a cota. Tem hoje, os caras estão pagando a língua porque tem lá gravado o sujeito dizendo que era contra a cota. Enquanto isso, as cotas se espalharam, os cotistas estão em todo lugar e ninguém... Cadê os caras que... Tanto os que eram contra as cotas por serem contra as cotas, quanto os que eram contra as cotas porque não queriam fazer parte disso. Mas a história vai dando os lugares aí. Vamos embora para frente. Isso é verdade, Humberto, que até meu pai tem um livro, um registro em cartório da sequestração do escravo. Até ia trazer para cá, mas não encontrei com ele, doutor. Tem esse livro registrado. Seria até interessante depois, quem quiser ter acesso a esse livro, né? No cartório, né? Com relação aos escravos. Ele tem esse livro. Conseguiu resgatar esse livro no cartório aqui na nossa região. Tá. Quanto à questão da OAB, né, que foi colocada a questão da comissão, eu, como vice-presidente da OAB, como a nossa diretoria lá é colegiada, levarei isso com o maior carinho lá para o presidente, a nossa diretoria, e como vice, apesar de que no Brasil o vice está mandando, né, na OAB, a gente tem que ter uma diretoria colegiada. Então, eu levarei isso com certeza para a nossa diretoria, e com certeza será um grande prazer inaugurar essa comissão junto com o IFE e com o doutor Humberto Adame aqui no nosso município. Obrigado. Eu só queria fazer só um lembrete, que nós participamos, inclusive, no início dos anos 90, da preparação para a implantação das cotas. Quando começaram a surgir aqueles pré-vestibulares, né? Lá, inclusive, estive presente ali no Largo São Francisco, parece que tem um FRJ ali, e junto com o Ivani, Frei Beto e outras lideranças, preparando o pessoal para que politicamente as pessoas entendessem isso. E foi bacana porque quando saiu a primeira, já no período do século XXI, de 2000 para cá, que saiu a primeira pesquisa falando das experiências com as cotas, de que os cotistas tinham um desempenho, né, em alguns casos até melhor que os não cotistas, foi devido também àquela preparação. Claro, tinha
não era unanimidade essa coisa de dizer que o movimento era contra. Tinha algumas pessoas, sim, mas a grande maioria do pessoal do movimento estava a favor e queria reparação mesmo, até porque, desde os anos 80, nós aqui do interior, fazemos parte de um conselho estadual, todo mundo já brigava por isso. E lá nos anos 80, o IPCN falava, o MNU falava também que queria. Tinha aquelas vozes divergentes, distantes, mas não era assim, unanimidade, né? Eu me lembrei do seguinte, eu realmente falei, a medalha que eu não falei do Rui Barbosa, o nome da medalha é que é Rui Barbosa, eu estou aqui, mas cadê o... A medalha da OAB é a medalha mais importante da OAB. O nome da medalha é Medalha Rui Barbosa. Mas eu falei isso? Não, falei. O nome da medalha é Medalha Rui Barbosa. Só que quando o professor Comparato recebeu, ele passou a falar do Luiz Gama. Foi o que me chamou a atenção do Luiz Gama. Mas o Rui Barbosa entrou aí de lambuja. E foi bom, porque teve toda essa discussão, o debate é para isso mesmo. Mas é que o nome da medalha da OAB é Medalha Rui Barbosa. Alguém quer fazer mais alguma colocação? A gente ainda tem um tempinho, ó, ainda dá para... Boa noite, Ronald Less. É um prazer assistir uma palestra de tão alto nível assim. É só um parênteses, né? Se vocês pretendem mesmo fazer a pesquisa, comece pelo Arquivo Municipal, que é de péssimo, não cuidam dele direito. Eu fui pegar um processo, porque eu sou guarda municipal, fui pegar um processo essa semana lá, está chovendo em cima, eles não têm cuidado nenhum, então comece por aí enquanto ainda existe. E aí, Humberto, não discuta com o advogado, que você vai sempre perder. Se tem duas coisas na vida que não perdoa a gente, é a morte e o advogado. Então, você não perca, tá bom? Boa noite, foi um prazer assistir a palestra. Muito obrigado. A gente tem aqui no IFE, além dos NEABIs, a gente tem os centros de memória, que são, enfim, são projetos importantes nesse levantamento, né? Esse ano, eles estão levantando a memória do Moab, né? E a gente está até aqui com o coordenador do Centro de Memória, Eduardo, que podia vir aqui falar um pouquinho desse trabalho de vocês, né, Eduardo? Eu acho que é interessante, porque pode ser que vire o projeto do ano que vem, né? Oi? Digitalizar o sim, documento que estão na chuva lá. Pode ser que vire o projeto daqui para frente, né? Quem sabe? Tá aí um bom... Boa noite. Sou Eduardo, atualmente coordeno o Centro de Memórias. Essa demanda é antiga, né, do movimento negro, da gente resgatar, pelo menos ter algumas pistas de onde viemos. Eu sempre cito, Adame, eu achei que o Menino 23 deixa redondo o projeto eugenista no Brasil. Eu fiz uma pesquisa no passado, encontrei na Constituição, né, de 34, referências ao racialismo no Brasil, que o Brasil se orgulhou por muito tempo de não ter oficializado a questão racial como os Estados Unidos. A questão da segregação, aquela coisa da gente ter preconceito, não ter preconceito. Não, aqui as coisas não foram bem assim, né? Houve segregação espacial e a eugenia foi política de Estado. Então, mais um motivo para a gente falar em reparação, porque se estava num documento oficial, né, da época da República, então fica mais fácil a gente trabalhar. A questão da eugenia, gente, e eu vou me delongar um pouquinho, que eu queria já falar isso aqui. Ela teve seu ápice no país mais bem educado da Europa. Muitas vezes a gente fala que a educação vai salvar a humanidade, mas a gente tem que perguntar qual educação. E é por isso do curso de Direitos Humanos aqui hoje, no Instituto Tecnológico. Né? A gente não pode esquecer que a Alemanha de Hitler era a sociedade mais bem educada da Europa.
E isso não foi motivo para conter a ascensão de um lunático eugenista, né, que tinha toda uma propaganda política, uma plataforma política baseada na perseguição, na criação de inimigos de um tipo ideal, e quem não seguisse aquele tipo ideal era considerado um inimigo, né? E então fica a reflexão para a gente qual o papel de nós como educadores, mesmo dentro do instituto. É só formar, é só criar tecnologia, né? A Alemanha estava bombando. Várias das tecnologias que a gente tem hoje vieram do desenvolvimento na Segunda Guerra Mundial, né? Então, era uma sociedade muito bem educada, que a eugenia prevaleceu, e o Brasil seguiu esse exemplo. A gente tem... Eu gostei disso daí, porque tem poucos relatos nos livros didáticos, tá, sobre a presença da eugenia no Brasil, na Constituição. Mas, sobre o Centro de Memória, voltando, desde que a gente formou o NEAB aqui, é uma demanda do movimento negro a gente descobrir as nossas origens. Porque os imigrantes, quando você pergunta, ei, fulano, você é descendente de quê? Ah, sou descendente de italiano. Ah, sou descendente de alemão. Ah, meus pais vieram no navio da Itália para fazer trabalhar numa lavoura de café aqui. Houve a questão da escravidão branca, né? Branda, que é o sistema de parceria dos meieiros, mas que foi muito diferente da escravidão negra no Brasil. E aí, quando você pergunta a uma pessoa negra, e você é descendente de quê? Ah, eu sou descendente de escravo. Não, mas espera aí, mas escravo não é uma nação, foi uma condição do qual as pessoas foram trazidas para cá, né? Então, se a gente pegar um mapa hoje, aí eu falo de racismo institucional dentro da sala de aula, se eu pegar um mapa hoje da Europa e pedir para vocês identificarem Alemanha, França e Inglaterra, vocês terão facilidade. Se eu pegar um mapa da África e pedir para vocês identificar Benin, né, Angola e Moçambique, vocês vão ter muita dificuldade. E a grande maioria de nossos ancestrais, não vieram da Inglaterra ou da Alemanha, vieram desses países, né, desses portos lá localizados em Angola, em Benin. Então, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande. Acho que o papel da comissão na retratação é também a gente resgatar nossas origens, porque uma árvore sem raiz, ela tomba, e parte do enfraquecimento identitário da população se deve a essa falta de raízes, né? No processo de colonização e embranquecimento da cultura, essa raiz foi cortada de propósito, né? Foi intencional, foi um projeto político também, até porque o professor Marcelo trabalha o quadro do Modestus Brocos, né? Da política de branqueamento da população. Era o auge, o Brasil da ordem e do progresso. O Brasil, para progredir como nação industrial, ele precisava ser o quê? Uma nação branca. O Brasil tinha um grande problema, então, né? Tinha um grande paradigma aqui, que é o seguinte: a nossa nação era negra. A mão de obra que construiu o Brasil era toda negra. Como é que a gente ia tornar isso aqui uma nação branca? Mas eu não vou... A noite não é minha, de palestra, né? Eu queria só colocar a questão, o Centro de Memórias hoje, qual é o trabalho que faz? A gente está fazendo um trabalho de resgate oral do Moab, da história recente, dos últimos 35 anos, que também não existia celular naquela época, não existia máquinas digitais, então a gente tem um esforço colossal de resgatar fotografias, relatos, para reconstruir a organização do movimento negro aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Mais ou menos o trabalho. Para as próximas, já ficou aí o convite da gente mergulhar mais. Já com esse livro aí, a gente já está resgatando as pistas que você falou muito. Eu acho que a gente precisa de pistas no momento. A gente está meio sem pistas, a gente tentou ir em alguns cartórios e algumas igrejas aqui da região para tentar colher documentos, mas eu acho que, institucionalizando a comissão aqui, a gente tem mais uma ferramenta para fazer o trabalho de detetive historiador, de buscar essas pistas para a gente, um dia, quem sabe, saber da onde a gente veio, né? Boa noite. Obrigado, Eduardo. A mesa quer fazer alguma réplica em relação às colocações que ele fez? Eu só queria dizer o seguinte: os departamentos de história, eles estão espalhados por aí, em várias universidades. Normalmente alguém já fuçou lá, e se não tiver ninguém, podem perguntar na Federal Fluminense, lá no Departamento de História Oral,
com a professora Hebe Matos e a Marta Abreu, elas têm espalhado aí, orientando em todos os lugares. E elas, como eu disse, estão se dedicando a investir nessa rede. Ela propôs até o seguinte, as relatorias, para a gente não ter mais problema, as relatorias da comissão estadual ser entregue a essa rede de articulação dos NEABIs, com ela na supervisão, que ela vai sair lá, ela é professora titular, e vai, que eu acho uma jogada muito inteligente. De Paracambi, ela pega toda ali, aquela faixa do Rio, sudoeste, né? E pega o noroeste de Minas, Zona da Mata. Minas Gerais são 840 municípios. Se você fizer a pesquisa, em cada lugar desse, tem um monte de gente para ser descoberta. Quer dizer, um monte de gente, tem fazendas, histórias, essas coisas aí, elas estão jogadas aí. Tem no Instituto Federal, fica a sugestão para vocês trazerem aqui, já falei aqui com a diretora, professora Helena Rocha, Instituto Federal do Pará, campus de Belém. Ela transformou lá o Instituto Federal, né, a BI de Belém foi o primeiro, num verdadeiro quilombo. Fez uma semana lá, e foi lá que eu conheci, inclusive, a Joyce de Paracambi. Ela, inclusive, era membro da Comissão Nacional, ela tem, inclusive, toda a metodologia que ela botou em slides, como o professor faz, tudo arrumadinho lá, pistas e provas da escravidão, as 3 perguntas, e fez um livro lá trabalhando, porque isso não é uma camisa de força. Lá eles trabalharam com a metodologia da Nacional e fizeram a do Pará. Fizeram um livro, que é o relatório da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Pará na primeira fase, e aí eles pegaram para a Ilha do Marajó. Descobriram um centro de tortura que foi do Museu da Tortura, que foi feito por um padre lá na Ilha de Marajó, pegando os instrumentos de tortura na escravidão do Grão-Pará. Que, quando o sujeito ficava muito rebelde aqui, vou te mandar para a escravidão do Grão-Pará e você vai ver. Ninguém tinha mais de 40 anos lá, porque era das mais violentas. Então, um padre juntou esses instrumentos de tortura esse museu no meio da Ilha do Marajó. Está dentro da rede do Instituto Federal, gente. Essa coisa de jogar também as palestras entre os institutos federais dá uma rede de articulação fantástica e acelera o currículo vitae. Acelera não é vitae, não, é o Lattes. Você começa a fazer para lá e para cá, isso acelera a carreira. Olha aí a possibilidade de fazer articulações dentro da própria rede. Eu tenho dito assim, em outros lugares, nem tudo está às mil maravilhas, mas as redes dos institutos federais têm aí uma possibilidade de estrutura que eu não tenho visto em outros lugares. Se acionar isso de lá para cá, eu estou doido para fazer um acordão nas 700 aí. Não deu para fazer, estava tudo montado para fazer num edital específico, na época que o Mercadante era ministro. Aí ele deixou de ser ministro, o Paulo Nassif estava lá na CETEC. CETEC não, era outra lá. Mas ia dar para fazer. Então, não deu, vamos para frente. Professor. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor. É legal falar aqui, porque a gente está gravando, para a sua fala poder ficar... Boa noite a todos, tudo bem? Sou aluno aqui do IFE, do curso de Direitos Humanos, meu nome é Guilherme. Uma questão jurídica, na verdade. A adoção do sistema de cotas no Brasil, como figura de reparação, ela pode esbarrar numa questão temporal, que é a continuidade progressiva dessas medidas. Se não me engano, o CNJ fixou no prazo de 20 anos que os tribunais poderão adotar o sistema de cotas para ingresso de servidores públicos. O que isso pode ser analisado, como isso pode ser analisado, na verdade, favoravelmente à política das cotas, e escoado esse prazo, como é que vai ser feita essa análise? 20 anos será que é suficiente para reparar 400 anos de escravidão? Como é que essa questão deve ser posta? Acha que pode ter uma tendência no futuro de tornar inconstitucional as medidas das cotas, essa questão de reparação? Quem quer falar na mesa? Eu posso falar.
Isso são estratégias para você admitir. Se você diz assim, vou fazer cota até o dia que acabar a reparação da escravidão, vai acontecer o que aconteceu com aqueles montes de reais e de dólares que o pessoal que bolou a reparação acabou, a conversa acaba. Então você diz assim, não, vai ser só um pouquinho. Aí, é só uns anozinhos aí, depois acaba. A cota da UERJ e da UENF foram 10 anos. Os 10 anos já se passaram e as cotas foram prorrogadas. Então, como ensinaram os mais antigos e os quilombolas, as coisas, às vezes, são pelas beiradas. Antes da ADPF 186, eu não falei da ADPF 186 e da ADC 41, porque também não era muito objeto. A ADPF 186 foi a ação de descumprimento do preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, que foram julgadas as cotas da ONB. E, por extensão, todo o sistema de cotas do sistema brasileiro. Eu fui amigo da corte lá, o Instituto da Advocacia Racial, e sustentei no Supremo. E, quando chegou na cota do emprego público, com a Lei 12.990, que, inclusive, o Instituto aqui também tem cotas, né, em todos os institutos, toda a administração pública federal e de administração direta e indireta, começaram alguns juízes a declarar, não, isso não valeu, só valeu para a educação. Na DPF 186, só foi discutido cota na universidade. Inclusive, alguns juízes de primeira instância, não vou dizer o nome aqui, que são nossos parceiros, para o concurso público, para estudante, eu aceito. Para juiz e para concurso público, para emprego público, eu não aceito. Falei, mas qual é a diferença? O concurso é público, o instrumento é concurso público. Se vai ter ação afirmativa... E aí tem uma outra discussão também com o movimento de reparação, se a ação afirmativa faz parte da reparação ou se o movimento de reparação lá do IEDO acha que não é, que cota é cota e reparação é outra coisa que você refunda na ação. Tem vários nuances aí quando você vai admitindo, e as pessoas vão criando outras coisas. Então, a forma de aceitar se você bota uma coisa muito grande, ninguém aceita. Então, você bota um pouquinho e vai prorrogando. A lei de cotas da UERJ está funcionando há um tempão. Começou, acho que, com 5 anos ou 10. E já tem um tempão. Os cotistas já estão formados. Tem cotista da UERJ que é assessor do ministro Fux no Supremo Tribunal Federal. Está fazendo doutorado em Harvard. E não está nem aí para isso. Então, a forma de sensibilização ou de você ter uma estratégia de obter a legislação é uma, depois passa para a implementação, é outra. Acho que a gente tem que se preocupar agora em aumentar a história da África e cultura afro-brasileira, que tem que ser adotada em todos os níveis. E acho que a Comissão da Verdade é uma excelente estratégia, ferramenta de se aumentar. E tem mais, a gente se acostumou a dizer que não funciona, 10.600 não está implementando. Não é verdade. A 10.639, apelidada, que é também 11.645, mas que, na verdade, é a Lei de Diretriz e Base da Educação, ela está sendo implementada em muitos lugares por esse Brasil afora. E como, outro dia, a professora lá do Conselho Nacional de Educação disse isso. Ela só fala que não está sendo implementado, e eu cometi isso e me corrigi. Não, tem muito lugar que está sendo implementado com esforço de muitas professoras. Como a gente sempre fica só falando que não tem, acaba privilegiando o que não está cumprindo em detrimento do que está fazendo. Estou me corrigindo para isso. Eu me corrijo muito fácil, né? Então, eu estou falando isso. Então, essa é uma estratégia de você conseguir a aprovação. Se você vai lá dizer, a cota vai ser 50 anos, pode ir embora que ninguém vai querer. Mas se você vai, mas é só 10 anos. 10 anos, deixa esses caras aí, que daqui a pouco eles param de encher o saco. Aí, quando acabar os 10 anos, você vai lá e prorroga por mais 10. Quando mais 10. Antes da DPF 186, existiram as leis de cotas da UERJ e da UENF, foram leis estaduais. Que, inclusive, a primeira foi assinada pelo governador Garotinho. Ex-governador Garotinho. Esquecem de falar isso, mas é bom se buscar essa... mas você está falando isso. Mas os outros todos que eram tão bacanas não assinaram. Então,
tem esse detalhe. E eles, toda vez que ia ser julgada a inconstitucionalidade da lei de cotas no Supremo, o Frei Davi corria e mudava a lei. A lei era mudada. Quando mudava a lei, mandava para lá um aviso, ó, mudou a lei. Aí caía a ação de inconstitucionalidade. Eu fiz 3 amigos da corte, e a lei mudou 3 vezes, junta todo mundo, os movimentos negros todos e tal. Quando chegava lá, que ia para julgamento, corria lá, mudava, e caía o julgamento, caía tudo. Mas com isso, 10 anos, vê se alguém arguiu a inconstitucionalidade das leis de cotas da UERJ e foi julgado pelo Supremo. Jamais. Frei Davi. Então, agora já tem... Se tivesse feito isso na questão da ADI 3239, do decreto 4887 de demarcação de terras quilombolas, que nós alertamos tanto, o movimento quilombola, não estaria acontecendo o que está acontecendo até hoje lá, porque teria mudado a lei, feito um outro decreto 4887, que seria o decreto XPTO, e o decreto teria caído, e os quilombolas estariam aí com as suas terras demarcadas. Modifica, isso também é um processo de negociação e aperfeiçoamento. A primeira lei de cotas da UERJ não cabia todo mundo, porque eram 3 tipos de cotas diferentes, somava todas as cotas, e mais o pessoal que passou fora da cota, tinha que fazer uma outra universidade, porque depois as leis foram se aperfeiçoando. Tem estratégia. A gente aprendeu também com os quilombolas lá, de muitos lugares, né? Tem estratégia dos quilombolas nisso tudo aí. Mais alguma pergunta? Boa noite, meu nome é Luan, sou do Moab. Eu queria fazer uma colocação que o doutor Humberto perguntou da cidade, né? Eu queria pedir o meu companheiro Luiz Borraço, para falar da Camuzina, entendeu? Que o azeite do movimento é uma heroína. Contar um pouquinho da história dela. Olha, já está aparecendo aí já. A comissão trabalha. Quando nós começamos o trabalho, nós precisávamos de referência, né? Assim como tem o Zumbi dos Palmares hoje, quando eu estava lá no ensino fundamental e depois no ensino médio, nós não tínhamos essas referências. E foi o próprio movimento negro que tirou que era importante a gente estarmos nas escolas. Eu trabalhava numa oficina de carro, fui para a educação por estratégia do movimento, né? Eu trabalhava, né, de lanternagem, fazia um trabalho, e tiramos estratégias de que, não só na educação, mas era importante estarmos, né, na universidade, buscando mais conhecimento, melhorando profissionalmente, e isso era importante. Algumas pessoas, vou só voltar um pouquinho, Luan, algumas pessoas anteriores, que a gente buscávamos referência, nós tínhamos algumas pessoas aqui. Eu percebi aqui em Itaperuna, nós tínhamos muitos negros que eram mestres de obras. Nos anos 70, a gente tinha muita gente que estava atuando, não só como pedreiro, não. Os caras tinham uma pequena empresa e eles faziam isso. Aquilo nos impressionava, a gente estava tentando buscar essa experiência. Alguns outros negros da cidade ligados à política, só que quando a gente começou a se aproximar, um pessoal muito jovem, muito questionador, aquilo assustou um pouco e a gente acabou não fazendo um trabalho legal juntos. Mas temos algumas pessoas que podemos levantar aqui, como o Luan falou, da professora Carmozina. Nós fizemos, inclusive, em 2014, uma homenagem para ela, em função do trabalho que ela sempre fez na educação, com educação física. O professor Juarez também, que é tio do Humberto Malafaia, do antigo Colégio 10 de Maio, eles faziam um trabalho muito bom. E ela é uma pessoa que também sempre se posicionou, né? Não naturalizou a questão do racismo, do preconceito, né? Em função de que, no passado, nós tínhamos 2 clubes na cidade, né? Que era o clube dos brancos
E depois criou-se o Clube dos Operários, como a maioria dos operários eram negros, virou um clube de negros, que era o Itaperuna Tênis Clube e o Renascença. A professora Carmozina, se não me engano, em 1953, com Humberto, que é bom de data, mais ou menos 53, ela disputou um campeonato estadual. E ela foi campeã salto em altura, acho que foi isso, né? Não sei se foi salto em altura, alguma coisa assim. E o clube da elite a convidou para levá-la até os salões lá do Itaperuna Tênis Clube para que ela fosse homenageada. E aí que veio aquela questão de não naturalizar. Ela disse assim, olha, se eu não entrava antes, por que eu tenho que entrar agora? Eu posso até ir, se a minha família também puder ir comigo. Eu não vou sozinha. Antes eu não podia entrar, agora eu posso entrar. Sabe? E ela levantou essa bola, esse debate. A Carmozina é uma pessoa que é referência para nós aqui, em função do posicionamento. Ela podia ter naturalizado. Não, agora eu sou atleta e eu vou frequentar o Clube dos Brancos. Mas ela não fez isso. E ela está viva, está sempre conosco. Fizemos homenagem para ela. Isso. A gente esteve aqui, inclusive, já, né? Foi homenageada aqui no IFE, né? Então, a professora Carmozina é uma referência, né? E é uma referência porque não naturalizou aquela situação de que antes ela não podia entrar. Mas que a partir do momento que ela se tornou uma atleta conhecida, ela poderia. Aí ela disse, não, assim não vai ser, não vai rolar. Se a minha família puder entrar, né? Ou seja, ela levantou um debate, levantou a discussão, ela não naturalizou, ela falou, não, isso não está, né, correto. Então, essa rebeldia é importante. Né? Exatamente, foi bom a lembrança. O SENAC publicou, não me lembro a data, um livro chamado, que não sei se alguém conhece aqui, chamado 500 Mulheres Negras. E Carmozina, inclusive, faz parte. Foi um apanhado que o SENAC fez no Brasil todo, em diversas gerações. E Carmozina é citada também, tem a foto dela lá como atleta, campeã. Né? Isso foi importante também. É uma referência. Temos que buscar outras, mas Carmozina é uma referência, até porque... Pois é isso que nós aqui precisamos, junto aqui, né, com essa rede dos IFES aí, né, e buscar, através dos NEABIs, essa descoberta de novos heróis. Né? E eu só quero lembrar aqui que a UF foi foi e é uma universidade que marcou a todos nós, né? Eu, Humberto, os meninos, o Luan, que está indo mais novo, o pessoal do Moab todo que está ali, Raul, Simone, Ângela, Marlene, o nosso pessoal aí da direção, porque foi exatamente uma professora da UF que, em 1983, veio fazer uma palestra para a gente. E nos incomodava muito o fato de que Zumbi dos Palmares, nos livros da época, ele era um marginal, e não um herói do povo. Não aquele que buscava a liberdade, a igualdade e a justiça. Aquilo nos incomodava. Esse novo significado que foi dado para Zumbi, ele foi um movimento negro que fez. E aí os livros pararam de trazer essa temática de que o negro assassino que entrava na fazenda e soltava os irmãos. Era assassino, ele não era um libertador. E, né, eu estudei nesse livro. E aí, inclusive, uma pessoa muito conhecida, todo mundo pode pesquisar, Maria Beatriz Nascimento, é um nome dentro da universidade, da UF. Na época, as duas mulheres negras, né, que importantes para a nossa formação foi Maria Beatriz e Lélia Gonzalez, também. Né? Então, eu acho que essa rede de NEABIs aí, né, o NEAB nos ajudou lá, da UF lá, depois eu voltei a estudar e me formei pela UF também. O NEAB da UF é que deu essa pontapé na nossa formação e foi bacana. Temos outras pessoas, alguns negros empresários da década de 60, aqui na cidade também, né, talvez não com o perfil da Carmozina, questionador,
né? Libertário não, mas eram pessoas também que a gente precisa descobrir, tá certo? Só gostaria de dizer o seguinte: essa vai ser, vai continuar sendo e vai ser uma busca constante do nosso povo para se mudar esse quadro, né? Eu trabalho na educação há 29 anos. E como foi citada aqui a questão da 10.639, ainda é difícil. As coisas estão acontecendo, estão mudando, mas muito lento. A gente gostaria que fosse mais rápido, mas a gente não consegue, né? Quando parece que o Eduardo citou aqui, né, quais países fazem parte do continente africano, né, que são 54 países. Isso não foi trabalhado nas últimas décadas na educação básica. E aí você não sabe mesmo, né? A educação básica você não sabe lá. A grande maioria, se você chega hoje numa escola, mesmo no ensino médio, na grande maioria vai dizer assim: quantos países, né, formam a África? Né? E aí a gente não... Essa dificuldade lá na educação básica, eu atuo lá e é complicado. Complicado. Mas muitas ações, diferentemente de anos 70 e anos 80, têm acontecido, né? E em várias escolas, não só nas escolas que a gente trabalha, mas em várias outras escolas. Isso é importante. E só para fechar, gente, vou voltar e vou insistir nisso. Não vamos naturalizar a injustiça, a desigualdade, né? Não vamos naturalizar essas reformas que estão acontecendo. Não vamos naturalizar o ódio que está aí rolando nas redes sociais, a intolerância. Isso não é natural. Tá? Tá certo? Boa noite. Minha parte está fechada aqui. Eu penso que pelo avançar da hora, né, tá todo mundo bem cansado, porque a gente está aqui desde as 6 e pouca, né? Eu acho que a gente podia dar assim, uma consideração final, né, para a gente encerrar a mesa, né? Então, passo a palavra ao doutor Adão e depois ao doutor Marcelo. Você quer falar mais alguma coisa, José Luiz? Ou sua fala já está encerrada? Porque você falou que, para mim, encerrou, então passo ao doutor Adão. Eu só queria agradecer, dizer que aqui em Itaperuna, vocês devem procurar também, uma promotora que arquivou, em 2000 e pouco, a gente fez 92 inquéritos civis públicos sobre a 10.639. Todos os municípios do Rio. Eu vim, inclusive, aqui, em umas audiências públicas, que tinham 200 professoras aí. A gente botou a culpa uma denúncia com 16 entidades do movimento negro. E a promotora de Itaperuna, da época, arquivou 11 inquéritos civis públicos, porque ela disse que a lei era desnecessária, era ilegal, inconstitucional e desnecessária. Eram 4 coisas que ela dizia. E eu disse, mas aí eu recorri para o Conselho Superior do Ministério Público e depois meti um pedido de providência para o arquivamento dela lá no Conselho Nacional de Ministério Público. Porque eu achei um absurdo e fui lá sustentar, está gravado. Desde a Revolução Francesa, você precisa, da separação dos poderes da República, o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, para dizer que lei que é necessária, constitucional. E essa moça, só com o concurso público para o Ministério Público, resolveu tudo. A lei é inconstitucional, ilegal, feiosa, não foi isso que ela falou, e desnecessária. Eu disse, bom, evidentemente que aí fui lá para o Conselho Nacional de Ministério Público, presidido pelo Procurador-Geral da República, e todo mundo lá, muito Ministério Público, todo mundo era muito MP, ficou muito envergonhado. E ela só disse assim, não, eu não preciso dar satisfação pela independência do membro do parquê, o que foi um vexame, porque ela tinha que dar. Logicamente que o Conselho Superior escapou mas todos os outros arquivamentos dos inquéritos civis públicos foram revistos. O primeiro, eles não sabiam que eu tinha enfiado lá o pedido de providência, então escapou. Os outros 10, avisei, está tudo lá no Conselho Nacional, e todos eles foram arquivados. Todos esses municípios daqui, mas a sede era aqui em Itaperuna. E acho que isso é lamentável. Todos os conselheiros, para não dizer que eu que estou falando mal, mas todos os conselheiros repreenderam, porque não era esse tipo de atitude para ter
pelo Ministério Público Fiscal da lei. Ainda mais da compreensão que a lei era em benefício da população brasileira. Estou dizendo isso porque tem memória para descobrir aqui em Itaperuna, nos 10 municípios, e os inquéritos estão aí. Isso tem menos de 10 anos, né, que eu não sou tão velho assim. Então, muito obrigado, vamos para frente. Vou vir aqui fazer o dia da posse, da Comissão da Verdade, vamos juntar forças, multipliquem para os municípios em volta, cada um vai ajudando um pouquinho, e a gente vai fazer uma grande rede. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui e voltarei sempre que precisar. Muito obrigado. Bom, pessoal, novamente eu gostaria de agradecer aqui o convite que foi feito e dizer que a subseção vai se empenhar mais ainda na questão da comissão, inclusive levar sugestão ao presidente para levar até para a zonal, com todos os presidentes da região, né, sobre a possibilidade da comissão. Dentro do novo Código de Processo Civil, nós temos o Instituto do Precedente Judicial, que agora deve ser seguido, né, doutor? Não na questão do Ministério Público, mas uniformização de jurisprudência com relação a esse tema não existe, né? A jurisprudência não é uniforme no direito. Cabe, agora o doutor Adame falou aqui, ao advogado projetar isso e entrar com mandado de segurança, mesmo perdendo, o advogado pode ganhar ou perder, mas ele vai trazer aí uma polêmica grande e vai formar, com certeza, uma hora de jurisprudência nesse sentido. Quero dizer também a satisfação de ouvir aqui falar hoje da professora Carmozina, que foi minha professora no Colégio 10 de Maio, de Educação Física, e homenageamos a professora Carmozina agora dia 15, dia do professor, uma homenagem justa e belíssima. E também sou diretor do Sindicato dos Professores, né, daqui de Itaperuna, do Simpro Norte e Noroeste. Realmente a professora Carmozina é um ícone na nossa região, e quem não conhece deve conhecê-la, porque realmente ela é uma pessoa espetacular, é uma professora marcante na nossa região. Professor Marcelo, obrigado pela atenção. A OAB está à sua disposição. A UNIG também, eu represento o Núcleo de Prática Jurídica da UNIG, como coordenador, também está à sua disposição, à disposição do IFE. Né? Doutor Adame, obrigado por ter o privilégio de conhecê-lo, de ouvi-lo. Né? Parabéns pela grande palestra. Meu amigo Zé Luiz, sempre se empenhando aí no seu trabalho, continue sempre assim, e estamos juntos aí para ajudá-los no que puder. Obrigado. Bom, eu quero agradecer ao público, né, as pessoas que ficaram aí até agora. Está todo mundo cansado, né, um dia de trabalho. E vamos consolidar essa parceria. Eu acho que esse momento é histórico. Né? Esse momento é histórico na nossa instituição e na cidade, para a OAB aqui de Itaperuna. A gente precisa fazer isso aqui ganhar frutos, né? Não parar aqui. Eu acho que esse é o nosso trabalho daqui para frente. E é isso, gente. Muito obrigado, boa noite e vamos com Deus.